Vou passar agora, para não me alongar, a apresentar a doutora Maria Jesus Candeias, que parece-me que já não precisa assim muitas apresentações, visto que já foi apresentada de manhã, mas vou aqui só algumas para quem tenha chegado mais tarde. É psicóloga clínica, psicoterapeuta psicanalítica, terapeuta familiar, membro fundador e membro da direção e formadora da Psirrelacional, portanto a nossa associação, é mestre em Psicologia Comunitária e Proteção de Menores e é doutoranda em Psicologia Clínica. A doutora Maria Jesus Candeias conta com várias comunicações em congressos nacionais e internacionais e com artigos publicados em revistas científicas internacionais com revisão por pares. Desenvolve a prática clínica em consultório privado. A sua comunicação apresenta a função do sonho no processo psicoterapêutico e na mudança psíquica. Muito obrigada, doutora Maria Jesus Candeias. Passa então a palavra. Obrigada, então. Bom, dar novamente as boas-vindas para os que chegaram mais tarde, cumprimentar aqui os meus colegas da mesa e dar os parabéns à colega pela excelente conferência e espero manter o nível da apresentação. Bom, e passando à minha apresentação, que designei por a função do sonho no processo psicoterapêutico e na mudança psíquica. A interpretação dos sonhos é uma técnica muito antiga, pois já aparece mencionada na cultura egípcia há mais de 4.000 anos. No entanto, só em 1900, com a publicação da célebre obra de Freud, A Interpretação dos Sonhos, esta técnica adquire o estatuto científico de técnica terapêutica. Freud contribuiu indubitavelmente para que os sonhos deixassem de estar inscritos apenas num quadro psicopatológico e passassem a fazer parte da compreensão do funcionamento psíquico de todos os seres humanos. O enorme desenvolvimento da comunidade psicanalítica, os contributos de novas disciplinas como as neurociências, a neurofisiologia, a antropologia, entre outras, levaram a que o paradigma freudiano evoluísse até converter-se num novo paradigma, o paradigma relacional. Quero com isto dizer que o paradigma relacional não é um processo de acumulação de novos conhecimentos, como pode parecer e como já foi aqui referido, mas sim um novo paradigma resultante de um processo de descontinuidades e rupturas teóricas que deram origem a uma revolução clínica e uma revolução epistemológica, em que o positivismo lógico deu lugar ao humanismo da clínica, onde predomina uma perspectiva mais holística. Esta mudança de paradigma contou com o papel determinante de autores relacionais, alguns dos quais já aqui referidos, como Mitchell, Stollerov, Atwood, Orange, Aron, Ogden, entre outros. Não pretendendo aqui entrar numa discussão teórica sobre o sonho, considero, no entanto, importante dar-vos alguns pontos centrais sobre a forma como o sonho é compreendido e olhado na prática clínica relacional. Em 2014, Ángeles Medrano, fazendo uma revisão de literatura sobre a função dos sonhos, em que inclui estas novas perspectivas, identificou 4 ideias centrais. Portanto, os sonhos como consequência de trauma ou como tentativa de resolução de conflitos, os sonhos como reguladores dos estados afetivos e como organizadores da experiência subjetiva, os sonhos como expressão e desenvolvimento da motivação para a relação, e os sonhos como facilitadores da comunicação e do diálogo. Não pondo em causa estas linhas centrais, Ángeles Medrano considera, no entanto, que todas estas funções do sonho se podem resumir a uma única função essencial do sonho: manter o equilíbrio psíquico. Significa isto que, para esta autora, o sonho e o dormir são processos psíquicos que os seres humanos usam para prover de sentido e significado a sua vida psíquica e assim recriar o equilíbrio interno, criar novos diálogos consigo mesmos e regular as suas relações, tanto a um nível afetivo como cognitivo, e desta forma, num círculo benigno, voltar a regular o seu próprio mundo afetivo. No que se refere ao uso do sonho na prática clínica, e a partir dos trabalhos de Stollerov e Atwood, de Ogden e de Medrano, podemos observar que, na perspectiva relacional, o trabalho do sonho é visto como mais um elemento de ligação entre paciente e analista, ainda que um elemento com características específicas. Nesta prática relacional não se faz a distinção entre o conteúdo latente e conteúdo manifesto.
dando-se uma maior importância ao conteúdo manifesto, às experiências atuais do paciente, em especial às emoções associadas. Desta forma, nesta perspectiva, não se procura compreender o sonho através das associações livres do paciente, mas que o sentido deste se vá configurando através do diálogo entre paciente e terapeuta, já que o sonho só tem sentido no contexto do qual faz parte, ou seja, no contexto paciente-terapeuta. E por isso os sonhos manifestam, de uma forma ou de outra, a relação que está estabelecida na díade analítica. Ainda a este propósito, Stolorow e Atwood sublinham que no trabalho técnico a desenvolver com os sonhos, mais importante do que tentar encontrar significado para o sonho apenas no intrasubjetivo e no passado, é centrarmos na forma como o sonho se insere na experiência atual do paciente, reconstruindo ligações entre as imagens dos sonhos e as preocupações ou conflitos que afloram na vida subjetiva do paciente. Desta forma, não se trata tanto de procurar as causas do sonho no passado, mas sim gerar contextos de significados subjetivos em função dos quais as imagens dos sonhos podem ser examinadas e compreendidas. Em 1996, Ogden, num dos seus trabalhos, considera que, no momento em que o paciente comunica o seu sonho ao terapeuta, dá-se início à criação de um espaço intersubjetivo que envolve o encontro das duas subjetividades, a do paciente e a do terapeuta. Desta forma, a subjetividade do analista entra como mais um elemento da relação, facilitador da construção e da regulação de um espaço intersubjetivo, onde os afetos e as emoções têm tanta importância como a palavra, e cuja tarefa é a elaboração conjunta que permite ao paciente, através da comunicação intersubjetiva, uma aproximação à sua verdade como sujeito e ao diálogo consigo mesmo. Ogden considera ainda que a criação deste espaço dependerá da capacidade do paciente e do terapeuta para se envolverem num interjogo dialético de estados de reverie. Neste sentido, o sonho sonhado no decorrer de uma análise é um interjogo dialético das subjetividades do analisando e do analista e que dá lugar à criação de um espaço onírico intersubjetivo. Assim, Ogden considera a existência de três espaços que coexistem num estado de constante tensão: o sonho do analisando, o sonho do analista e o sonho do terceiro analítico, que é o sonho sonhado construído em conjunto no espaço terapêutico. Ao centrarmos mais sobre a experiência... Isto não está aí no sítio, não? Sim. Ok, não, está. Ao centrarmos mais sobre a experiência vivida pelo paciente no sonho do que na compreensão do seu significado simbólico, estamos a promover aquilo que em 2010 Ogden designou de pensamento transformativo. O pensamento transformativo, desculpem, mas esta posição, isto não é muito fácil ver o que é que dá aqui para trás, mas pronto. Este pensamento transformativo é uma forma de pensamento onírico que arrasta consigo uma alteração dos termos segundo os quais ordenamos as nossas experiências, gerando novos significados, novos tipos de sentimentos, novas formas de relação com os objetos e novas qualidades de vitalidade emocional e corporal. E é através deste tipo de pensamento transformativo que é possível a mudança psíquica, sendo que para isso é sempre necessário o diálogo com uma outra pessoa e a transformação através do terceiro analítico. Resumindo, podemos dizer que para Ogden, o sonho é uma forma de construir um diálogo e comunicação consigo mesmo e com os demais, para a autorregulação dos afetos, reorganização psíquica e para a resolução de conflitos, em que todos podem levar à mudança, ainda que implique sempre uma relação com outra pessoa. E por isso podemos dizer que o sonho constrói-se fundamentalmente de acordo com a forma como o paciente o organiza na situação analítica. Medrano, em 2014, salienta ainda que os sonhos entre as sessões e a sua análise na terapia são também uma forma de regular a relação terapêutica.
E, por isso, a sua análise em conjunto é uma forma de regular cada uma das subjetividades que formam parte do contexto da relação terapêutica. E para ilustrar estes pressupostos teóricos, que ilustram a forma como utilizo o sonho no meu trabalho clínico, de seguida vou apresentar-vos um caso clínico repleto de sonhos, que teve a duração de 4 anos e meio, com frequência bissemanal, a partir do qual se pode perceber. Bom, a forma como os temas dos sonhos se vão relacionando e variando em função dos temas que estão a ser trabalhados no contexto presente do processo clínico e a forma como os conteúdos dos sonhos acompanham a transformação da experiência subjetiva do paciente e refletem uma mudança na organização e consolidação de certos temas fundamentais e conflituais que foram surgindo no próprio processo clínico. De forma a estruturar a apresentação deste caso, considerei 3 frases distintas do desenvolvimento da psicoterapia. Portanto, a fase inicial, que designei por fase de despejo, uma segunda fase, a fase de transformação interna. Não apareceu ok. E uma terceira fase, a fase de consolidação da transformação. Eu vou pedindo aí apoio, porque isto é difícil estar a olhar para trás e para o papel. Portanto, a fase de despejo, a que designei, quero com isto dizer, esta primeira fase caracterizou-se essencialmente por uma fase de despejo evacuativa, onde ainda não havia qualquer elaboração do pensamento. Os temas dominantes nesta fase foram a raiva e a violência para com os pais, a sexualidade com o pai, com contornos de promiscuidade, perversão e sentimentos de inculpação. Nesta fase não havia ainda uma elaboração do pensamento, nem do seu sofrimento, e por isso os sentimentos, as emoções e pensamentos não elaborados foram trazidos para a terapia na forma de elementos beta, utilizando a linguagem de Bion. Na terapia, os contextos tóxicos foram sendo despejados através de um discurso fragmentado, desconectado, acompanhando por intensas emoções do sentir de estar a enlouquecer, numa tentativa desesperada de se libertar do seu próprio sofrimento. Nesta fase, o meu papel enquanto terapeuta foi essencialmente acolher, conter esses conteúdos tóxicos, validar o seu sofrimento e paulatinamente ir criando novos significados para os seus pensamentos e emoções. Os sonhos surgidos nesta fase funcionaram como facilitadores do diálogo entre nós e uma forma da Rita, o nome da paciente que não referi antes, comunicar os seus estados afetivos. Eis alguns exemplos destes sonhos e como os trabalhei na sessão. Sonho em que mata os pais às facadas. Este foi um sonho trazido e o motivo da procura de ajuda, um sonho muito desorganizador. Foi um sonho muito mau. Era um sonho com facas, muitas facas e eu a dar facadas, muito sangue por todo o lado. Eu não parava de dar facadas. Eu estava a matar os meus pais. Esfaqueei-os até à morte. E chora convulsivamente. E por causa deste sonho nunca mais tive sossego. E por vezes dou por mim a ter pensamentos agressivos em relação às pessoas e isso assusta-me. Este e outros sonhos foram o ponto de partida para compreendermos os sentimentos e emoções da Rita e dar significado à sua dor. A partir deste sonho, convidei a Rita a falar sobre esta raiva para com os pais, entendermos o que era isto. Isto permitiu a Rita ir fazendo a descrição e relato do seu pai e da sua dor, toda a relação com ele, a violência do pai, a confusão e dúvida sobre um possível abuso por parte do pai, a violência física do pai para com o irmão e a erotização da relação entre ela e o pai. O relato da mãe desamparante, que nunca esteve lá. Ao longo da sessão, fomos associando a violência do seu sonho à dor e ao sofrimento que carregava dentro de si e que nunca tinha podido partilhar, pensar com ninguém. Faço-lhe sentir que, isolada de todos, sonhar que os matava foi a única forma que encontrou de poder pensar o seu sofrimento. Conversámos sobre o seu medo da loucura, do medo de ser igual ao pai, medo de ser tão agressiva quanto o pai, louca quanto o pai. A Rita revelava um enorme medo de si própria e de agir os seus pensamentos, e neste sentido ajudei também a Rita a fazer a diferenciação entre a fantasia e a realidade. Noutra sessão, conta-me outro sonho, ainda nesta primeira fase mais evacuativa. O sonho dos sacos de sêmen.
Sonhei que estava a passear numa espécie de hospital com a minha cunhada, que tinha um ar distante e desconfiado. E lembro-me de ver uma série de adolescentes extasiados com orgasmos, penso que se masturbavam, e conseguiam ver-se sacos de sêmen como se fossem bolsas de soro, que estavam ligados a eles. Eu olhava para aquele cenário e reprovava. Aqueles sacos faziam-me lembrar uma sexualidade excessiva, como aquela que vivia em adolescente e jovem adulta, muito concentrado no prazer físico e pessoal. A partir deste sonho fomos pensando a forma como este sonho nos falava do excesso, do incontrolável a exprimir-se e o excesso da sexualidade que esteve presente em toda a sua vida. A partir daqui fomos levantando hipóteses sobre o que pode ter acontecido. Fomos conversando sobre uma possível confusão entre a afetividade com a sexualidade, uma proximidade ao pai que a terá deixado confusa e baralhada, uma relação onde a sexualidade infantil pode ter sido confundida com a sexualidade adulta. Nesta primeira fase, a nossa relação foi se edificando, o que dava segurança e coragem à Rita para continuar a desvendar os seus medos mais profundos e libertar-se de todos os elementos tóxicos que trazia dentro de si. Passado algum tempo, entramos numa segunda fase, uma fase de transformação. Esta foi uma fase marcada essencialmente pela elaboração e transformação das suas imagens parentais internalizadas e a interiorização de uma nova relação sanígena, a relação terapêutica. Nesta segunda fase, os sonhos funcionavam essencialmente quer como reguladores dos estados afetivos da Rita, quer como tentativas de procura de resolução e transformação e organização da sua experiência subjetiva, particularmente a sua relação com as imagens parentais internalizadas. Nesta fase, os sonhos expressavam também o desenvolvimento da motivação da Rita para uma nova relação, a relação com o terapeuta. Os temas dominantes nesta fase foram, portanto, a sexualidade, a possível confusão entre a afetividade e a erotização da relação com o pai, a relação com o pai e com a mãe e a nossa relação, a relação terapêutica. Um dos primeiros sonhos marcaram, digamos, este processo transformativo foi o sonho de lixo metálico. Sonhei que vinha com os meus pais ao consultório. Eles vinham comigo e entramos todos aqui na sala. Eles ficaram assim sentados, só a olhar, não faziam nada. E a Maria de Jesus estava a falar comigo, a explicar-me que tinha de me fazer uma cirurgia e que ia abrir uma zona do meu cérebro fazendo uma incisão muito precisa e explicava-me com detalhe como ia fazer para retirar o seu lixo metálico que eu tinha alojado nessa parte do cérebro. Mas só nós é que interagíamos. Eles ficaram ali quietos, sem fazer nada. Na nossa reflexão conjunta sobre este sonho, percebemos que a Rita passara de uma ninfomaníaca incestuosa para uma cirurgia de limpeza e em que me anuncia, aqui consigo, vou tirar de mim tudo o que é mau. O terapeuta, eu, que vou tirar o lixo dela. Constitui-me um objeto real, o homem do lixo, terapeuta, e identifica-me nesse lugar. Conversamos ainda a forma como este sonho fala da nossa relação e da forma como ela nos vê. Evidencia, assim, a construção do espaço intersubjetivo personagem real, eu, terapeuta, ativo em contraponto com a imagem interna dos pais, que ela começa a neutralizar e ficam passivos. Eles agora já não têm poder de intervenção, agora é ela e nós que começamos a conduzir o processo. Antes, na loucura, ela ficava perdida, agora começa a apresentar um ego mais fortalecido. Outro sonho que selecionei, foi difícil selecionar sonhos porque este caso é muito, muito rico em sonhos e ela vai mesmo elaborando tudo aquilo que vamos fazendo através do sonho. Um outro sonho foi o sonho em que o pai lhe faz uma revelação. Sonhei que estava a passear com o meu pai junto a um ribeiro e de repente ele disse-me: "Sabes, Rita, tenho uma coisa para te dizer, tenho que te pedir desculpa. Tenho uma coisa muito grave para te contar sobre ti. Quando eras pequena, foi muito mal. Mas só dizia isto e não dizia o que era. E de seguida, vejo-me a mim sentada numa pedra junto a um ribeiro, onde afoga a cabeça dele e continuo a vê-lo debaixo d'água com a sua expressão a tentar respirar e sobreviver. Empurro várias vezes para debaixo d'água e olho para ele e penso: o que devo fazer? Mato ou deixo-o viver? Finalmente decido, então, deixá-lo viver e a cabeça dele sai da água. A partir deste sonho, fomos conversando sobre como a Rita estava a rever a imagem paterna do pai. Sentada em cima da pedra,
a função terapêutica interiorizada pela Rita, percebemos que a Rita estava a enfrentar a coisa mais complicada da sua vida. A realidade do pai fora finalmente posta em causa. Agora é preciso elaborar o problema da culpa. A hipótese inicial que ela tinha pensado era de que a culpa era dela. Agora encontra uma segunda hipótese, que é a culpa era dele. Precisa então saber o que fazer com a culpa do pai. Desculpo ou não desculpo? Neste sonho podemos antever um movimento em direção à ideia do perdão. Ao longo da sessão fomos refletindo sobre estas mudanças, sobre estes pensamentos, a partir da nossa leitura do sonho. Nesta fase, um sonho importante que eu acho que reflete um final, que é o sonho da Torre Redonda. Rita sonhou que estava numa torre redonda, toda branca e vazia por dentro. Refletimos sobre o significado deste sonho na vida psíquica da Rita e de como este refletia a sua realidade interna no momento atual. Mostra uma Rita agora despojada de maus objetos internos, refeita, disponível para a preencher com cor. Apesar de tudo, com um limite branco por dentro. A interiorização da função terapêutica. Durante esta fase, não sei como é que estou no tempo, mas pronto, vamos... Durante esta fase e a partir da comunicação e elaboração destes sonhos, fomos em conjunto compreendendo e organizando a experiência vivida pela Rita e o processo das elaborações internas feitas por si ao longo da sua vida e também ali na terapia. Percebemos que de início a mãe personagem abandónica levou a Rita a procurar o pai como sua primeira e principal figura de vinculação. Tudo aconteceu numa fase edipiana e por isso virou-se para o pai que em vez de lhe dar a tranquilidade, a excitou. Ali na terapia, a Rita compreendeu-se na sua história. A mãe que não estabeleceu relação primária envolvente e o pai que a excitou. Em mim, no terapeuta, ela encontrou o amor e uma regressão benigna começou a operar. Rita recomeçou do início numa versão corrigida. A new beginning, a situação de surrender. Quem sou eu? Quem posso ser? Entramos então na terceira fase, a fase da consolidação da transformação. É uma fase de uma descoberta de um novo eu. Nesta fase, as sessões centraram-se em torno do quem é que eu sou, mas agora com novos elementos já internalizados, entre eles a relação terapêutica. Nesta fase, os sonhos funcionaram essencialmente como organizadores da experiência subjetiva e da motivação para novas relações. Um exemplo que selecionei desta fase foi o sonho de saída de campo. Sonhei que estava com um grupo de crianças, eu era a monitora, e tínhamos ido fazer uma saída de campo. Era de noite, íamos por um caminho estreito, por onde mal conseguíamos andar. Tínhamos de rastejar e mexermos com muita dificuldade para conseguirmos percorrer o caminho. Era muito difícil, um esforço muito grande, estava escuro, e eu ia dizendo às crianças como teriam de fazer para conseguirem fazê-lo, para sobreviverem. Pensamos e refletimos sobre como esse sonho fala do nosso processo, do processo interno da própria Rita e do que temos vivido, do que fomos vivendo ali na terapia para ir ao encontro de si própria. O caminho árduo e difícil que fomos percorrendo ali na psicoterapia, do que tinha sentido comigo, para que se encontrasse consigo própria, integrasse as diferentes partes de si, do seu self, representadas pelas diferentes crianças do seu sonho. Apesar de doloroso, foi um sonho diferente dos anteriores, que revelavam um processo evolutivo sobre as descobertas que a Rita tem feito sobre si própria, sobre a sua evolução. A Rita começou a conseguir pensar as diferentes partes de si, as diferentes crianças do sonho, mas agora era ela a monitora, e aí uma identificação com a terapeuta, sendo ela que também já cuidava das crianças. E agora não havia outras pessoas para rivalizar, era ela com ela própria. E havia um objetivo, um lugar a alcançar. Estamos assim face à condensação das diferentes partes da Rita, num novo personagem. Os acontecimentos da vida dela, juntamente com a internalização da função terapêutica e aquilo que vivemos ali na terapia, o terceiro analítico, permitiram à Rita a criação de uma nova criatura construída a partir desses três elementos. Concluindo e para terminar, parece-me que este caso torna bem visível, de forma bem explícita, como o sonho foi um meio de comunicação e relação entre mim e a Rita durante 4 anos e meio de psicoterapia. Ao centrar-nos sobre a comunicação da experiência vivida pela Rita durante a análise dos diversos sonhos, promovemos o pensamento transformativo da Rita,
permitindo-lhe uma ressignificação das suas experiências, gerando novos significados, novos tipos de sentimentos, novas formas de relação e novas qualidades emocionais. Na psicoterapia, a partir da análise dos sonhos, a Rita conseguiu pensar as diferentes partes de si, fragmentadas pelo sofrimento, permitindo desta forma a construção de um self coeso. Assim, nesta nova personagem, a Rita leva também com ela partes de mim, leva a nossa relação. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, doutora Maria de Jesus. Foi uma comunicação muito rica, muito interessante. Fez uma articulação entre a teoria e a prática, algo que eu pessoalmente julgo muito proveitoso. Conseguimos identificar as partes teóricas, se associarmos às partes práticas, temos uma visão diferente. Apresentou-nos as funções do sonho e o uso do sonho na prática clínica, sendo este apresentado como um elemento de ligação entre o paciente e a terapeuta. Numa perspectiva que procurou compreender o sonho no contexto atual da paciente. E isto construído, portanto, aproveitamos aqui o espaço de construção e que o sujeito é também da co-construção, mas que também foi construído um espaço analítico, relacional, que permitiu esta ligação através dos sonhos, uma relação íntima através dos sonhos. As imagens dos sonhos são canalizadas pelas duas intersubjetividades, não é? Do paciente e do analista, dando origem ao espaço onírico intersubjetivo, que julgo ser o ponto fulcral desta comunicação, não é? Portanto, o sonho é construído de acordo com o paciente, como o paciente vive naquele contexto e consegue pensar naquele contexto com o terapeuta, atribuindo assim uma ressignificação às experiências emocionais.